Olá, muito boa tarde. Sou o Salvador Santiago, estou falando aqui de Marília. Vamos aguardar se chega alguém. E Salvador Santiago, daqui de Marília. Já faz algum tempo que eu não faço esses vídeos, né? Esse papo para falar das pessoas com ostomia, não só aqui da minha cidade, de Marília, mas de todas as regiões, inclusive fora do estado de São Paulo. Hoje, no estado de São Paulo, nós contamos aí com uma federação, né, que representa as pessoas com ostomia de todo o estado de São Paulo, e a gente já tem trabalhado bastante, né? E nos últimos dias, na última semana, eu fiz um trabalho em algumas cidades do interior do estado de São Paulo, mais precisamente em Ribeirão Preto, onde estivemos lá com uma nova liderança, né, que é a Gisele, que muito em breve vai trazer de volta a associação que já existe lá em Ribeirão Preto, né, que até então estava inativa, e se Deus quiser, muito em breve a gente vai conseguir trazer o trabalho dessa associação importante para aquela região que vem sofrendo aí com muitos problemas, né? O ostomizado recebendo equipamentos lá em Ribeirão Preto de forma fracionada. Cada vez que chega no polo é um equipamento diferente, ele nunca consegue se adaptar a um só tipo de equipamento e acaba isso sofrendo com lesões, né, e etc. Né? E esse é o trabalho da federação, que já começou desde o ano passado e vai se intensificar cada vez mais. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, boa tarde, Gilma. Um abraço para você. Rosana, boa tarde. É um papo rápido que eu queria hoje aqui falar para vocês, até para falar um pouco desse trabalho, né? A federação, ela tem como objetivo, durante o ano de 2022, buscar nessas regiões ainda onde não há, né, uma representação, uma associação, e quando há também aqueles casos de associações que estão inativas. Então esse é o resgate que nós vamos fazer, que a gente está trabalhando para resgatar associações que estavam inativas, criar outras associações, como é o caso da cidade de Barretos, lá com a Daniele. Nós já temos data para fazer a ata de fundação lá na cidade de Barretos, que vai ser dia 25 de maio, se eu não me engano, e isso é muito importante. É um avanço, é uma conquista para os ostomizados, para que essa causa esteja cada vez mais forte, não só no estado de São Paulo, como todo o Brasil. Nós precisamos cada vez mais buscar pessoas que estejam engajadas nessa causa, dispostas a trabalhar por aqueles que sofrem, por aqueles que às vezes não conseguem ter o acesso ao equipamento, por aqueles que por algum motivo não conseguem ter voz, né? E aí acaba sofrendo com a falta, com o atraso, com o descaso, com a violação de direitos, né? Por falta do equipamento, causando um sofrimento não só físico, como um sofrimento psicológico, um sofrimento dentro da família, que causa constrangimentos. Enfim, esse é o grande objetivo da Federação de Ostomizados e Incontinência do Estado de São Paulo. É o objetivo de todas as associações que estão junto conosco, é o objetivo da UAMAR, e é também o objetivo de fazer um trabalho
a nível de Brasil, de conscientização, de levar informação para todas as pessoas com ostomia, informação para aqueles que trabalham por essa causa, que se dedicam pela causa das pessoas com ostomia, tá? Eu, além de falar para vocês desse resumo da última semana, que foi bastante intensa de trabalho, né? Nós fizemos um trabalho em Ribeirão Preto, em Barretos, em Bauru, em São José do Rio Preto. Fiz uma visita lá para minha querida amiga Cioneia, que tem uma associação lá bastante atuante, na cidade de Rio Preto, aliás, né? Estivemos em Bauru, levando a nossa causa de conhecimento da prefeita Sueli, lá da cidade de Bauru. Levamos um projeto de lei para um vereador, para que ele faça a apreciação e apresente esse projeto de lei na Câmara Municipal de Bauru, que trata de acessibilidade para as pessoas com ostomia daquela cidade, né? Assim como já tem acontecido em várias outras cidades da nossa região, e isso vai se alastrar cada vez mais. Eu queria deixar um recadinho bastante importante aqui para vocês hoje. Amanhã, dia 31, dia 1º, hoje a gente está vendo na televisão governadores se afastando de cargos. O presidente Jair Bolsonaro hoje substituiu, acho que mais de 10 ministros, né, do governo, que estão se afastando do cargo, que vão ser candidatos nas próximas eleições, né? E tudo isso começa agora a partir do dia 1º de abril, né? O afastamento desses gestores que estão em cargos, eles precisam se afastar para disputar a eleição, né? E uma outra coisa que eu venho percebendo também, né, é o assédio que existe, né, e sempre existiu e agora começa de forma mais intensa. É o assédio de candidatos que agora começam a procurar líderes, né, de entidades, pessoas que lideram uma causa, que trabalham por uma causa, que estão envolvidos, né, por causas sociais. E agora eu não falo só das causas das pessoas com deficiência, eu falo de todas as causas. E agora começa esse assédio. Nós começamos a receber convites de candidatos agora se colocando à disposição para ajudar, com ideias milagrosas, né, mirabolantes, vindo com a bandeira da salvação, como se isso não estivesse acontecendo há anos. Dá a impressão que só agora, né, essas pessoas estão preocupadas, né, com a nossa causa. Eu quero deixar bem claro que não são todos os políticos, mas é uma boa parte deles, né, que são oportunistas de plantão. Nós precisamos sim exercer a nossa cidadania e votar no dia da eleição. Ir lá e votar, sim, dar o nosso voto para aquele candidato que acreditamos que vai fazer um trabalho com honestidade, um trabalho dedicado e que realmente nos represente. Isso é importante. E eu falo que não são todos os políticos, que eu conheço políticos bons, eu conheço políticos corretos, que realmente trabalham, mas também conheço políticos que não fazem absolutamente nada, conheço políticos que trabalham em causa própria, conheço políticos oportunistas que estão pensando em si próprio, de políticos que querem apenas se dar bem na vida, né? O Brasil é um país que paga muito bem para um político, para um deputado estadual, federal, para um vereador, para todos. O Brasil paga muito bem para ser político no nosso país. E é por isso que isso causa, né, essa vontade de muitas pessoas, né, se lançarem na política, e às vezes não é porque está com intenção de ajudar o próximo, com intenção de desenvolver trabalho social, por causas, para criarem leis que sejam protetoras das pessoas, sejam elas deficientes ou não, né? Seja ela um trabalhador, uma dona de casa. Todos nós precisamos dos políticos,
Mas eu quero, a partir de agora, eu já venho falando nisso há algum tempo, mas eu quero, a partir de agora, intensificar essa minha fala, do quanto nós precisamos ficar atentos para esses políticos oportunistas, para essas pessoas oportunistas que vão procurar líderes de causas sociais, líderes de associações, de núcleos, enfim. Eles vão procurar o tempo todo com as promessas de sempre, que nós já conhecemos. Tá? Eu sempre falo, e vou falar cada vez mais a partir de agora, que a ostomia, ela não tem partido. A causa da deficiência ostomia, ela não deve ter um partido. Essa é uma causa de todos os partidos, seja ele de direita, seja ele de esquerda, de centro, de meia esquerda, meia direita, não importa qual seja o político que esteja no poder, né, para que faça um bom trabalho em defesa das pessoas com deficiência. Qualquer partido tem a obrigação de exercer esse papel. Qualquer partido tem a obrigação e deve ter no seu plano de governo, né, a defesa das pessoas com deficiência, na garantia dos direitos dessas pessoas. Isso não pode ter partido. Um candidato a deputado federal, agora, né, a governador, senador, presidente, né, um candidato para defender uma causa, ele não precisa ter a sua deficiência para fazer esse trabalho. As causas sociais, as causas das pessoas com deficiência, é de obrigação e é dever de todo político, seja ele um deficiente ou não. Dizer que eu seria o melhor político porque eu sou um ostomizado e aí sim eu seria um político defensor dessa causa, poderia até ser, mas isso não garante. A deficiência, seja ela qual for, ela não avaliza um deputado para que ele defenda aquela causa. Porque os oportunistas, eles estão em todos os lugares, eles estão em toda parte, aonde a gente menos espera. Então é importante que fiquemos atentos a esses candidatos, que a gente consiga, com sabedoria, conhecer candidatos que realmente vão fazer um trabalho decente, um trabalho dedicado em defesa das nossas causas, eu falo de todas, em defesa das nossas necessidades. Isso é importante. E para isso não precisa um político ter a minha deficiência para defender a minha causa. Qualquer político pode fazer isso, desde que ele seja comprometido com o povo, desde que ele seja comprometido com a honestidade, com o caráter. Aí sim, ele não precisa ter uma deficiência. Se de repente aparece uma pessoa deficiente, né, e se lança candidato, também não tem problema, né? O que não pode, o que a gente precisa entender, que uma deficiência, ela não é a garantia de caráter. A deficiência, a ostomia que eu tenho, não é a garantia do meu caráter. O meu caráter, ele vem de antes da minha deficiência. O caráter das pessoas não se consolida depois que ela se tornou uma deficiente. Então, é muito importante que se pense nisso. Muito cuidado, fiquem atentos com as pessoas que a partir de agora vão prometer aqueles que já prometeram nos passados. Muitos novos virão agora com a mesma prática, com o mesmo modo operandi, né, que é comum, é aquela coisa de prometer, e se vai cumprir ou não, isso deixa para depois. Mas somos nós que precisamos mudar, somos nós que precisamos fazer de uma forma melhor a nossa escolha, a nossa avaliação que precisa melhorar. Nós estamos num país democrático e todos podem se candidatar a qualquer cargo, desde que obedeça algumas leis lá, que eu nem não me lembro agora, mas tem algumas coisas determinam, mas todo brasileiro ele pode ser candidato a um cargo eletivo, isso é democracia. Mas cabe a nós, eleitores, a fazer uma boa escolha. E esse é o momento.
Nós teremos tempo aí, alguns meses, né? Então, antes de você apoiar o seu candidato, antes de a partir de agora já sair apoiando um candidato, conheça vários primeiros. Conheça vários candidatos. Participe do que ele fala. Procure o passado dele, se ele tiver. Procure saber do currículo dele, o que ele já fez, o que ele pretende. Procure saber um pouco do caráter dessa pessoa, se realmente vale a pena receber o teu voto. Isso é muito importante, ok? Vou falar muito sobre isso a partir de agora, muito, mas muito mesmo, porque é a maneira que eu entendo que eu posso contribuir, né, para que as pessoas, né, deficientes procurem o seu candidato de uma forma bem racional, pensada. Tem que ter muito cuidado com isso. É o nosso futuro que está em jogo. É a nossa causa que está em jogo. É as nossas necessidades no futuro que está em jogo. Por isso que é importante a nossa participação nas eleições, de saber, conhecer e dar um voto para aquele que realmente merece, para aquele que realmente esteja comprometido. Isso também, né, não vai ser uma garantia de acerto. Mesmo assim, a gente tendo esse cuidado, ainda corremos o risco, né, de ser enganados, porque a maioria tem essa habilidade, né, de enganar as pessoas, de fazer falsas promessas, de se lançar como o leão em pele de cordeiro. Isso acontece muito. Aquelas pessoas de sorriso largo, né? Eu falo sempre que é a época do tapinha nas costas, de chamar todo mundo de meu amigo, chamar todo mundo de meus amores. É a hora, né? Então, fiquem atentos e vamos falar muito sobre isso ao longo desse ano. A Federação Paulista, que foi fundada em novembro, está trabalhando bastante e eu garanto para vocês que até o final de 2022 nós teremos várias associações dentro do estado de São Paulo, além daquelas que já temos. Faremos várias fundações de associações aonde ainda não existe. Resgataremos associações que até então estavam inativas dentro do estado de São Paulo, tá? Eu quero lembrar que a UAMAR ainda continua fazendo a emissão das carteirinhas para quem tem interesse. Esse processo ele ainda está um pouco lento, porque eu confesso a vocês que eu trabalho praticamente sozinho. Eu tenho uma pessoa apenas que me ajuda, é a Juliana, que me ajuda na confecção, na organização e na emissão dessas carteirinhas de identificação. Mas eu quero lembrar que é importante, né, você que quer fazer a sua carteirinha, que gostaria de ter a sua carteirinha. Eu não emito carteirinha para fazer um cadastro da tua pessoa. Eu não emito carteirinha para fazer aqui um banco de dados para que daqui a pouco eu comece a pedir voto para você. E nem venderei esse cadastro para ninguém, para que daqui a pouco você faz uma carteirinha e comece do nada a receber carta, né, apresentando um candidato para você. Cuidado com os oportunistas e as pessoas de riso fácil, de riso largo. Muito atento com isso. Eu quero agradecer a todos. É uma mensagem que a partir de agora eu quero fazer mais vezes. Mensagens curtas, para que não se fique, né, cansativas. E eu coloco à disposição sempre, não só a UAMAR, mas agora a Federação Paulista à disposição das pessoas com ostomia, através dos grupos que temos, são vários os grupos. A própria minha rede social é um canal de informação, meu WhatsApp é um canal de informação, as associações que estão afiliadas a essa federação é um canal de informação, e isso é para todos, ok? Até outro dia, falaremos mais sobre os oportunistas que virão a partir de agora nos pedir voto, sobre os oportunistas
que vão usar a sua deficiência como trampolim político. Vamos ficar atentos aos oportunistas que a partir de agora vai querer se dar bem em cima da tua deficiência, em cima do teu sofrimento, em cima das tuas necessidades. E ele está bem perto de nós, às vezes, muito mais perto do que imaginamos. E às vezes ele está aí do nosso lado como se fosse um defensor nosso. Muito cuidado, muito cuidado. Vou repetir. Político, candidato a deputado federal, estadual, a governador, a senador, a presidente, ele não precisa ter a sua deficiência para lutar pelos seus direitos. Ele não precisa ter uma deficiência igual à sua para cumprir com a obrigação dele. A ostomia não tem partido, a ostomia não é garantia de caráter. A deficiência, seja ela qual for, não é uma garantia de caráter. Caráter nós trazemos do berço. Ao longo da vida nós vamos construindo o nosso caráter. Então, fiquem atentos, ok? Um grande abraço, uma boa tarde para todos e muito obrigado por aqueles que estiveram aqui, aqueles que me cumprimentaram aqui. Boa tarde, Gilma, Rosana, Emília, quem mais? Eu tenho uma dificuldade para mexer nisso aqui. Enfim, todos aqueles que deixaram aqui a sua mensagem, assim, o seu boa tarde, muito obrigado a todos vocês. E até breve, até um outro dia. Valeu!